Você já passou carnaval em Salvador? Lamentavelmente, não tive esse privilégio. Você já? Só em Recife. E você, já passou em Salvador? Não. Não, eles fizeram no carnaval passado um trabalho assim, excepcional do ponto de vista da segurança. Policiamento, eu nunca vi um policiamento parecido com esse, em situações de muita gente e tal. Mas a polícia chegava impondo medo nas pessoas. E eu, sinceramente, acho que não tinha muito jeito, não. ou era aquilo ali ou saía do controle. Então essa coisa é muito subjetiva. Sim, mas como administrar isso? Então, eu acho que falta aquilo que a repressão, ela é importante, mas ela tem que ser combinada com prevenção. E eu acho que a polícia, ela tem esse papel, porque a segurança pública, e a gente está muito preso na questão da segurança igual à polícia. Segurança pública é muito além disso. Você tem, e um exemplo disso é você ter queda de homicídio, mas você não tem a sensação da diminuição do medo e da insegurança, né? Por exemplo, fim de jogo no Pacaembu, que as torcidas saem jogando bomba uma na outra, como é que a polícia age aí? Então, se ela tivesse todo um trabalho preventivo antes, se ela tivesse ações que mostram para essa juventude que não é legal brigar entre gangues. Você tem todo um trabalho que é feito não só pela polícia, mas por vários outros setores, educação, saúde, lazer, cultura, para esses jovens, políticas específicas, que a polícia ela estaria ali para manutenção da ordem. Há uma confusão entre repressão e violência. Esse é o grande problema. Eu estou questionando isso pelo seguinte, porque, por exemplo, quando você tem situações em que as pessoas se comportam como turba, que são essas situações de multidão, fora de controle, de brigas que se generalizam, a polícia precisa agir de forma muito rápida e eficiente. Qual é a fronteira aí do que Mas a é o respeito aos direitos humanos, que é a prevenção? Eu acho que assim, essa questão se você tem a ostensividade, eu acho que ela já tem um fator inibidor. Agora, quando eu, pelo menos, interpretei a pergunta do telespectador da seguinte forma: eu tenho medo da instituição polícia. Eu não é o medo, assim, eu não vou deixar de fazer alguma coisa. Não é de uma situação específica, eu não vou. É o medo de que ela possa, de que eu, um cidadão de bem, que não tenho nenhum envolvimento com o crime, eu posso ser vítima dessa polícia. Bom, nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo nesse terceiro e último bloco o tema da segurança pública. Participam dessa nossa conversa o subdefensor-geral da Defensoria Pública de São Paulo, Victor Maximiliano, o ouvidor das polícias de São Paulo, Luiz Gonzaga Dantas, e a socióloga e secretária-geral do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, Adriana Locke. Nós abrimos o bloco com mais uma pergunta de telespectador. Queria saber o porquê que as pessoas saem pior das cadeias do que quando entram, né? É interessante esse sentimento de que a resposta ao crime deve ser única e exclusivamente a pena cumprida atrás das grades, a pena de prisão. Quando é certo que as chamadas penas alternativas, e dentre elas se destaca a pena de prestação de serviços à comunidade, ela tem um índice de reincidência baixíssimo, o que mostra que aquela pessoa que em algum momento cometeu uma infração penal, cometeu um crime, e o Estado deu-lhe uma resposta eficiente, houve um processo, houve um julgamento, houve uma pena, e ela prestou serviços à comunidade, de alguma forma, cumpriu uma pena alternativa, pagou uma multa, prestação pecuniária, que é outra medida, são resultados muito eficazes do ponto de vista do interesse da sociedade. Há uma controvérsia com relação a isso. Há pessoas que acham que isso não pode ser um princípio universal. Sem dúvida. Que há criminosos cujo objetivo da sociedade deve ser tirá-los de circulação e não
recuperá-los porque eles são irrecuperáveis. Como fazer essa distinção? Porque hoje as prisões amontoam todo mundo, o sujeito que não tem culpa, o sujeito que tem culpa, o sujeito que é recuperável, o sujeito que é irrecuperável. Como fazer essa separação? Acho que um bom corte são os crimes com violência à pessoa. A partir do momento em que há violência ou grave ameaça à pessoa, nós já estamos tratando de um crime grave ou de relativa gravidade. Talvez, em boa parte desses casos, a resposta do Estado deve ser a pena de prisão, acompanhada de uma série de medidas que busquem a ressocialização daquela pessoa. É que ressocialização hoje, ela só existe no discurso. Na prática tem sido muito difícil. Os presídios brasileiros, os estabelecimentos penais brasileiros, têm sido verdadeiros depósitos de seres humanos, sem nenhuma política de escolarização daquele indivíduo que está trancafiado, nenhum incentivo à profissionalização. É verdade, há boas políticas no país que acabam produzindo bons resultados. Há estabelecimentos prisionais que investem na profissionalização, na educação, na assistência jurídica, na assistência médica, na assistência religiosa, um conjunto de medidas que produzem bons resultados. Mas, em regra, a política de área de execução penal, a política de presídios, é aquela área com pouco investimento, com poucos recursos do orçamento do Estado voltado para essas medidas. O resultado é esse que nós estamos colhendo. Quando não se investe em políticas efetivas de segurança pública nesta sua última etapa, que é o cumprimento da pena, que são os estabelecimentos prisionais, o resultado é este apontado pelo telespectador. As pessoas saem de lá piores do que entraram. Dantas, como é que na polícia os profissionais reagem quando veem, por exemplo, um sujeito que foi preso, que o policial sabe que ele cometeu um crime, que ele deveria ser mantido numa prisão, e depois o policial se depara com o sujeito de novo na rua, praticando outros delitos? Como é que a polícia reage? Há um caso famoso lá no Espírito Santo que o policial matou um sujeito que tinha fugido, porque ele já tinha prendido várias vezes e ele estava sempre solto, e era um homicídio, o policial sabia que ele era homicida. Como é que é isso? Há uma discriminação por parte do policial quando encontra alguém que é egresso, né? E em alguns casos que nós temos recebido, acontece esse tipo de coisas, e quando puxa o chamado BO do sujeito, da pessoa, ele já teve passagem aqui, já teve passagem acolá, etc. Então, essa folha corrida que eles pegam na hora já é um passo para que... A justiça por conta própria. Exatamente. E nós somos contra isso, né? Porque se você pagou a pena pelo crime que você cometeu à sociedade, você não pode ser mais penalizado por esse agente do Estado que não pode nem deve ser vingativo. Isso é uma vingança. Jamais, em tempo nenhum, o Estado deve ser vingativo contra ninguém. E também não deve ser discriminador.